Pessoal, olá a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma semana e vamos dar sequência no conteúdo de Bootstrap, tá? Do Framework Front-End para desenvolvimento de páginas responsivas. E nessa semana nós vamos falar de elementos de conteúdo, utilitários e componentes, tá? É importante nós entendermos, pessoal, que o Bootstrap ele é muito amplo. Ele tem uma série de componentes, de utilitários, de elementos de conteúdo. Então, é muito importante que vocês, aos poucos, vão conhecendo esses conteúdos e na disciplina a gente vai introduzir vocês no framework. Então, a gente vai apresentar de forma inicial alguns elementos, mas não tem como a gente passar em todos os elementos, tá certo? Então, de forma geral, quando vocês entram no Bootstrap, o que a gente observa aqui, ó, na página inicial, tá? Você tem aqui a documentação e aqui do lado esquerdo eu tenho o menu de navegação. Então eu tenho a introdução, que é essa parte onde a gente faz a instalação, né? A gente prepara a página para utilização do Bootstrap, que é o que a gente viu na aula anterior. E tem a parte de layout também, que a gente viu na aula anterior, o sistema de grids, de colunas, tá? E tem outros conteúdos aqui, que é os elementos de conteúdo, tem os componentes e tem os utilitários, tá? Então, hoje nessa aula nós vamos ver um pouquinho mais sobre conteúdos e alguns utilitários, tá? Então, quando vocês entram aqui em conteúdo, pessoal, vocês vão ver que ele está dividido nos principais tipos de conteúdo que eu posso ter numa página, que é a tipografia. O que é a tipografia? A fonte, tá? Tudo que está relacionado à fonte é tipografia, tá bem? Eu tenho aqui também a parte de imagens, que a gente utiliza bastante, tá? A parte de tabelas, que a gente acaba utilizando também nas páginas. E nos utilitários, vocês vão perceber que eu tenho várias classes que possibilitam formatações complementares também. Por exemplo, a borda, eu posso colocar uma classe específica para colocar borda nos elementos, borda só no topo, borda só na direita, né? E aí a gente vai pegando esse padrão do Bootstrap, né? O top, right, bottom, left, que são os 4 cantos, lados que a gente tem no quadrado, por exemplo, né? Tem largura da borda, cor da borda, enfim. Existem vários utilitários aqui que trazem classes CSS que a gente pode estar utilizando, né? Por exemplo, essa formatação aqui é muito legal, que é o rounded. Ele coloca uma classe, né, que permite criar esses formatos aqui na imagem, né, até o círculo, por exemplo, rounded circle, que é esse aqui, né. Então a gente vai ver um pouquinho dessas classes, tá bem? Então, primeiro a gente vai ver tipografia, né, algumas aqui como TextMuted ou DisplayX, que lembrando que esses elementos vão estar aqui em conteúdo, tipografia. Tá, então, aqui primeiro nós vamos falar do TextMuted, que ele faz o que? Ele cria um texto mais apagado, com opacidade menor. E o Display, ele cria esses títulos em tamanhos maiores, tá? Então, só para a gente observar aqui no código, eu tenho uma página onde eu coloquei algumas formatações, tá? E eu tenho aqui um título H1 e em seguida eu tenho uma tag small que ela coloca um conteúdo menor em seguida do título, tá? Esse código que eu estou comentando com vocês é essa página exatamente. Então vocês podem perceber que aqui eu tenho meu título H1, tá? E depois eu tenho um tamanho menor, utilizando a tag small, eu tenho o campus Muzambinho, tá? Só que é o class TextMuted que faz esse conteúdo aqui ficar mais apagadinho, né? Eu vou até tirar aqui essa classe, vou salvar essa página e vou atualizar para vocês ver lá. Vocês observam que ele não fica apagadinho, né? Da mesma forma, se eu colocar aqui na tag H1, né, o TextMuted, aí de certa forma todo o conteúdo dentro da tag H1, que é todo esse texto, vai ficar
como se fosse mais apagadinho, tá certo? Então, isso é uma classe CSS que eu crio esse efeito, tá bem? Tem ainda o display, por exemplo, display 1 cria um texto no tamanho grande, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha lá, display 3 no tamanho, ficou, deixa eu mudar aqui para display 1, né? No display 1 é o tamanho maior, vocês vão ver que vai de 1 até 4, então quando eu coloco display 4, ele fica grande, mas fica um pouco menor, né? Então isso é quando eu quero colocar títulos aí de tamanhos maiores, eu posso usar essa class display, ela também está sendo falado sobre ela aqui, tá joia? Eu tenho um parágrafo que eu queira dar um determinado destaque, eu vou só mostrar para vocês. Aqui eu tenho um parágrafo sem destaque, tá? E aqui eu tenho um parágrafo com destaque. E como eu faço para colocar o destaque? Eu coloco a class lead, que também é uma classe de conteúdo de tipografia que eu coloco esse destaque no texto, tá certo? Eu tenho ainda opções de alinhamento, tá? Vocês podem observar, quando vocês vêm na tipografia, eu tenho algumas opções aqui de formatação, mas essa questão do alinhamento a gente não vê aqui na tipografia, a gente vai ver aqui em utilitários. Quando eu venho em utilitários e vou aqui em texto, vocês vão observar que aqui eu tenho várias outras classes de alinhamento e transformação de texto. Eu posso, por exemplo, colocar o class text lowercase, vai colocar todo o texto em caixa baixa, né? Se eu colocar em uppercase, vai ficar maiúsculo, entendeu? E assim vai. Eu tenho o capitalize, que aí ele mantém o texto capitalizado, que é o que? A primeira letra de cada palavra é maiúsculo automaticamente, igual está renderizado aqui, ó. Está apresentado aqui. Então, vocês observam, pessoal, que tanto no conteúdo quanto no utilitários eu tenho classes para estar manipulando a tipografia, os textos. Entendeu? Então é importante vocês conhecerem isso e saber onde vocês acham esses recursos no Bootstrap. Tá joia? Aqui a gente tem um exemplo, né, do parágrafo alinhado à esquerda, quando eu uso o text left, text center fica alinhado ao centro, text right ele fica alinhado à direita, tá? Um outro tipo também de estrutura, pessoal, que a gente usa muito nas páginas é a lista. Então, a lista, pessoal, quando ela não tem nenhuma formatação, vou errar o nome da classe aqui propositalmente para a gente visualizar essa lista sem essa formatação do Bootstrap. Vocês vão observar que, por padrão, toda lista minha fica dessa forma, um item embaixo do outro. Tá? Mas pode ser que eu queira colocar a lista inline. O que é inline? Os elementos um na frente do outro. Aí basta usar essa class list inline e colocar o list inline item, essa class, em cada li da minha lista. E aí vocês vão observar que automaticamente eu fico com uma lista, mas com os elementos um na frente do outro. Novamente, eu digo para vocês que isso está presente aqui na tipografia. Peguei no conteúdo aqui sobre listas inline. Peguei alguns conteúdos, tá, pessoal? Lembrando que tem muita coisa, eu sugiro vocês darem uma olhada com calma aqui também, tá? Aqui também ele demonstra aqueles utilitários que eu mostrei, né, que é o text lowercase, uppercase e o capitalize, conforme a gente pode observar. Aqui, ó, lowercase, uppercase e o capitalized, né? Avançando, agora eu vou apresentar para vocês o próximo conteúdo que é mais relacionado à imagem. Então, o Bootstrap também traz elementos já prontos para trabalhar com a imagem. A gente pode ver que quando eu clico aqui em imagem, ele já traz as classes, né? Thumbnails, que é para miniatura, a classe IMG Fluid, que torna a imagem responsiva, tá? E outras classes aqui também. E eu estou demonstrando algumas aqui para vocês. Essa primeira imagem, eu coloquei o class IMG Fluid.
que é o que? Vai tornar a imagem responsiva. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa imagem, ela é uma imagem grande, e perceba que à medida que eu diminuo a largura da tela, ela já fica adaptativa ao tamanho da largura do dispositivo. Isso ocorre por causa da classe IMG Fluid. Eu vou tirar essa classe, vou salvar só para vocês observarem. E aí vocês observam lá que a imagem não fica responsiva. Dá a barra de rolagem aqui embaixo. Tá? Então, para colocar a imagem responsiva, é só colocar o IMG Fluid. O Rounded, ele cria a bordinha arredondada aqui. Assim como aquelas outras classes que eu expliquei para vocês agora há pouco. Tá? Que tem o Rounded Circle e outras classes aí. Tá? Eu tenho, por exemplo, a classe Thumbnail, tá? Que é IMG Thumbnail, que coloca uma borda na foto miniatura, que a gente pode observar essa foto, tá? Eu tenho ainda a Float Left, Float Right, que a Float Left alinha essa imagem à esquerda dentro de uma div. Eu tenho duas imagens, uma fica alinhada à esquerda, a outra à direita, tá certo? E a gente pode observar isso aqui no nosso exemplo. Tá? Lembrando que eu tirei todo esse conteúdo do site do Bootstrap na parte aqui do conteúdo sobre imagens. E agora as tabelas, pessoal. O Bootstrap ele também tem uma série de classes que permite eu formatar a cor da tabela. Tá? É só eu pegar esse código aqui e copiar, pessoal. Ele vai executar a formatação que está especificada nessa classe aqui. Tá bem? Então, veja que ele tem várias formas de formatação. Tem como eu colocar até formatação específica só no T-Head, que é só no cabeçalho. Ele cria aqui essa separação, vocês podem ver. Essa linha do T-Head fica diferente porque ela está com uma classe CSS diferente. Tá? E aí aqui eu estou criando uma tabela simples, onde eu mostro a class Table, a Table Stripped e a Table Hover. Tá? A Table é a que cria essa estrutura normal de tabela. A Table Stripped, ela cria linhas cor sim e uma cor branca, uma cor cinza e uma branca. E o Stripped, o Table Hover, é um efeito que quando eu passo o mouse em cima da linha, vocês podem observar que ele muda de cor. Então, isso ocorre por causa do Table Hover. Eu vou só tirar essas duas formatações para vocês observarem como a tabela muda. Tá? Deixa eu salvar. Olha lá, vocês observam que agora ele não tem o Table Stripped, né, o Table Hover. Né? Eu vou voltar aqui só o Table Hover para vocês verem. Table Hover. Vamos lá. Olha lá, aí ele muda. É um efeito hover, né? Quando eu passo o mouse sobre a linha, a tabela já muda automaticamente. Então, assim, pessoal, eu mostrei aqui para vocês alguns elementos, tá? De conteúdo para tipografia, para imagens e para tabelas. Mas eu recomendo, assim, que vocês explorem esse conteúdo que está disponível aqui no Bootstrap, tá? Que isso vai ajudar demais vocês, tá joia? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.